Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para concursos. E, pessoal, nós já vamos começar o nosso assunto bem importante de hoje, mas sempre lembrando, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e vamos lá ao assunto da aula de hoje. Pois bem, pessoal, o assunto hoje em dia é um dos mais importantes dentro da segurança da informação, que é o que nós chamamos de assinatura digital. Hoje em dia, não se admite mais alguém entrando numa prova de concurso que tenha informática para concurso sem saber algo sobre a assinatura digital. E a primeira coisa que nós temos que saber é que a assinatura digital é um tipo de assinatura eletrônica que se utiliza de recursos de criptografia para garantir a autenticidade, a integridade e também o não repúdio de um documento digital ou de alguma transação eletrônica. E é claro que a pergunta que vem logo depois disso, qual o significado de autenticidade, integridade e não repúdio? Então vamos lá. Quando eu digo que uma assinatura digital ela garante autenticidade, isso quer dizer que um documento assinado digitalmente, que teve a sua assinatura digital verificada como válida, significa que ele é autêntico, quer dizer que ele é realmente da pessoa que diz ser, quer dizer, ele foi realmente assinado por quem diz ser e não por uma outra pessoa se passando por aquela. Isso é garantia de autenticidade. O que é a garantia de integridade? Integridade é a garantia que aquele documento não foi alterado por pessoas não autorizadas. Quer dizer, o documento é íntegro. Aquele documento que agora eu estou lendo, ele tem exatamente o mesmo conteúdo de quem assinou digitalmente esse documento. Quer dizer, ele não teve nenhuma alteração não autorizada. Isso significa integridade. E finalmente o não repúdio é muito interessante, quer dizer, um documento que foi assinado digitalmente, teve sua assinatura digital verificada como autêntica, como válida, ele agora dá garantias de não repúdio, que nós também podemos chamar de irretratabilidade. O que é o não repúdio ou a irretratabilidade? É a garantia de que agora quem assinou digitalmente esse documento não pode mais negar a autoria desse documento. Imagina que eu resolvi assinar digitalmente o documento, esse documento teve a minha assinatura digital verificada como autêntica, válida, quer dizer, foi realmente o Rodrigo que assinou. Isso quer dizer que o Rodrigo agora não pode mais negar a autoria desse documento. Eu não posso mais chegar e dizer, não fui eu que assinei digitalmente. Porque se a minha assinatura digital foi verificada como autêntica, esse documento passa a ter garantias de não repúdio. Quer dizer, quem assinou, que nesse caso foi o Rodrigo, não pode mais negar a autoria desse documento ou dessa transação eletrônica. Então isso, pessoal, cai muito nas provas de concurso. Esses 3 itens que eu estou mostrando agora para vocês tem que ficar grudado na mente no dia da prova. A assinatura digital, então, garante autenticidade, integridade e não repúdio, certo? É importante que eu diga nesse momento que o processo em si de assinatura digital não garante a confidencialidade, certo? Não garante a confidencialidade, não garante o sigilo, porque quem garante a confidencialidade de um documento eletrônico, que é o sigilo, é o processo de criptografia do próprio documento. E na assinatura digital, nós utilizamos criptografia apenas para realizar a assinatura digital, mas o documento em si continua legível, não é criptografado. Então cuida aí, porque embora a assinatura digital se utilize de criptografia para que ela seja criada, o documento em si não vai ser criptografado, vai ficar legível, portanto, só a assinatura digital não garante confidencialidade, não garante sigilo. Quem vai garantir confidencialidade e sigilo é o processo em si de criptografia do documento, certo? Que se faça essa diferença agora. Bem, pessoal, é importante também dizer que a assinatura digital faz parte, dentro do âmbito da segurança da informação, do que a gente chama de controle lógico de segurança. Quer dizer, não é um controle físico. Deixa eu explicar melhor isso. Imagina que você chega lá na portaria de um prédio e aí tem aquelas catracas que você tem que colocar lá um determinado documento, uma determinada habilitação para que essa catraca seja liberada para você passar. Isso é um controle físico de segurança, né? Mas quando a gente fala sobre assinatura digital, ela não é um controle
físico de segurança, ela é um controle lógico, porque ela está dentro da parte lógica, que é o tratamento dos dados e das informações, certo? Então também é importante saber disso. Algumas provas perguntam, assinatura digital é controle físico ou controle lógico? É controle lógico de segurança, tá? Bem, falando mais precisamente sobre a criação de uma assinatura digital, ela é criada usando um certificado digital. Um certificado digital nada mais é do que um documento eletrônico que é emitido por uma autoridade certificadora que nós chamamos de AC. Então, se eu quero assinar digitalmente um documento, eu vou até uma AC, uma autoridade certificadora. Essa autoridade certificadora vai emitir um certificado digital para o Rodrigo, e através desse certificado digital que foi emitido para o Rodrigo agora pode assinar digitalmente documentos, né? A assinatura digital ICP Brasil, por exemplo, para quem não sabe, é o processo de certificação digital oficial do Brasil. Quando perguntam o que é o ICP Brasil, é a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, e é um processo de certificação digital oficial brasileiro e que dá validade jurídica às transações eletrônicas. Se eu tiver um certificado digital como este aqui, ó, que é um certificado digital para a assinatura digital do padrão ICP Brasil, ele tem um alto nível de segurança, isso também é bem importante, né? O certificado digital ICP Brasil, para quem não sabe, é um documento eletrônico que tem como principal função comprovar, por exemplo, a identidade do cidadão ou empresa em algum tipo de meio eletrônico, também proporcionar uma forma legal, quer dizer, dentro da lei, e mais segura, claro, para assinar digitalmente documentos e transações realizadas nesses ambientes. Então, quer um certificado digital de alta confiabilidade, adquire um certificado digital do padrão ICP Brasil, que é o padrão de certificação digital oficial brasileiro, como eu acabei de citar para vocês. A assinatura digital ICP Brasil é uma modalidade de assinatura eletrônica equivalente, por exemplo, à assinatura de próprio punho e que vai comprovar a autoria e a integridade de um documento digital. Quer dizer, a autoria é a autenticidade, integridade, garantir que ele não foi alterado, certo? Ela é gerada a partir de um uso de um certificado digital do padrão ICP Brasil, e essa assinatura digital possui pleno valor jurídico que é garantido pela própria legislação brasileira. Então, quando perguntam hoje em dia, uma assinatura digital do padrão ICP Brasil tem a mesma validade de uma assinatura física de próprio punho? Sim, sim. Ela tem um alto grau de confiabilidade, tá? Importante também saber aqui, pessoal, como obter certificados digitais, né? Eu quero ter um certificado digital para assinatura digital do padrão ICP Brasil. Então, primeiro você tem que escolher uma autoridade certificadora que seja credenciada pelo padrão ICP Brasil. Basta acessar lá o site do ICP Brasil, lá tem todas as autoridades certificadoras que são credenciadas a fornecerem certificados digitais do padrão ICP Brasil. Depois de fazer essa escolha, você vai solicitar lá no site da autoridade certificadora escolhida a emissão do seu certificado digital de pessoa física ou jurídica, e depois vem outros procedimentos, inclusive para analisar se você é realmente quem diz ser. Mas isso aqui é uma base de como você pode obter o seu certificado digital ICP Brasil. Tá? Bem, pessoal, falando ainda na assinatura digital ICP Brasil, os tipos mais comercializados certificados para assinatura digital é o A1, que tem validade de 1 ano, que é armazenado aí no computador ou no dispositivo móvel, como smartphone ou tablet, e também o A3, que tem validade de até 5 anos, e aí é armazenado em um cartão ou ainda em um token criptográfico ou diretamente na nuvem. Não são esses os únicos certificados digitais do padrão ICP Brasil, não. Aqui só são alguns exemplos de 2 dos certificados digitais mais comercializados para assinatura digital. E aí eu coloco o A1 e o A3, mas ainda existe o A2, o A4, ainda tem os certificados digitais de criptografia, que é para sigilo, que é o S1, S2, S3 e S4, tem certificado para carimbo do tempo em documentos eletrônicos, como o T3 e o T4, certo? Então, aqui só são alguns exemplos, já que estamos falando especificamente de assinatura digital, dos 2 tipos de certificados digitais do padrão ICP Brasil, que são mais comercializados para assinatura digital, que é o A1
e o A3, como eu demonstro aí para vocês, certo? Quando a gente fala sobre valores, né, a própria autoridade certificadora vai informar sobre os custos do certificado, as formas de pagamento, os equipamentos necessários e a própria documentação obrigatória para a emissão desses certificados digitais. Bem, pessoal, entrando um pouquinho mais na legislação brasileira, eu quero fazer um destaque especial agora, nesse momento que nós falamos sobre assinaturas digitais e assinaturas eletrônicas, sobre a lei número 14.063, lá de 23 de setembro de 2020, que dispõe especificamente sobre o uso de assinaturas eletrônicas. Então, nesse momento que nós estamos estudando sobre assinatura digital, é importante saber alguns tipos de assinaturas eletrônicas que estão descritos nesta lei, certo? Então, eles descrevem nessa lei basicamente 3 tipos de assinaturas eletrônicas: a assinatura eletrônica simples, a assinatura eletrônica avançada e a assinatura eletrônica qualificada. É bom que a gente saiba que nesta ordem nós temos a simples como sendo obviamente a mais simples dela e a menos segura, depois tem a assinatura eletrônica avançada, que é a intermediária, e a assinatura eletrônica mais segura é a assinatura eletrônica qualificada. Vamos mostrar isso na própria legislação, vou ler com vocês lá. Então ali na seção 2 da lei número 14.063, diz da classificação das assinaturas eletrônicas, e diz lá no artigo 4º, para efeitos dessa lei as assinaturas eletrônicas são classificadas em, e aí vem a primeira classificação, que é a assinatura eletrônica simples, que diz o seguinte: aquela que permite identificar o seu signatário, a que anexa ou associa dados a outros dados em formato eletrônico do signatário. Percebe? Essa é bem simples, né? Aí nós temos a assinatura eletrônica 2, que é a avançada. A assinatura eletrônica avançada é a 2 aqui, ó. E diz assim na lei: a que utiliza certificados não emitidos pela ICP Brasil ou outro meio de comprovação da autoria e da integridade de documentos em forma eletrônica, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento, com as seguintes características. E aí coloca como característica: está associado ao signatário de maneira unívoca. Letra B, utiliza dados para a criação de assinatura eletrônica cujo signatário pode, com elevado nível de confiança, operar sob seu controle exclusivo. E C, está relacionado aos dados a ela associados de tal modo que qualquer modificação posterior é detectável. Mas o que é importante aqui na assinatura eletrônica avançada, que eu quero destacar para vocês, é que, embora ela seja considerada avançada, essa é a que utiliza certificados digitais sim, mas não emitidos pela ICP Brasil. E aí alguém vai me perguntar: mas então qual é a assinatura eletrônica de mais alto nível de segurança e que usa os certificados ICP Brasil? Essa é a 3, é a assinatura eletrônica qualificada. Essa é a que usa o certificado ICP Brasil. Está escrito lá: a que utiliza certificado digital nos termos do parágrafo 1º do artigo 10º da medida provisória 2200-2 de 24 de agosto de 2001. E o que diz lá nessa medida provisória? Institui a infraestrutura de chaves públicas brasileira, que é o ICP Brasil. Então, a assinatura eletrônica qualificada é aquela que se utiliza de certificados digitais do padrão ICP Brasil, que é o padrão mais seguro que nós temos, certo? Então, nós temos a simples, beleza, a simples não vai usar lá certificado digital. A 2 vai usar certificação digital, que é a avançada, vai, mas não é do ICP Brasil. E a 3, que é a assinatura eletrônica qualificada, essa sim vai usar certificado digital do padrão ICP Brasil, que é o padrão mais confiável de assinatura digital para uso, claro, aqui no Brasil, certo? Bem, pessoal, a partir de agora eu vou mostrar então como é que acontece o processo de assinatura digital para que vocês entendam melhor. Olha só essa imagem aqui. Imagina que o Carlos resolveu enviar uma mensagem assinada digitalmente para Joana. Então, Carlos é o remetente e Joana é o destinatário desta mensagem, certo? Então, o Carlos, ele foi numa autoridade certificadora e essa autoridade certificadora emitiu um certificado digital para o Carlos e, nesse momento, foi associado ao Carlos um par de chaves criptográficas. Quer dizer, quando se emite um certificado digital do padrão ICP Brasil, se associa àquela pessoa
um par de chaves criptográficas formado por uma chave pública do Carlos e uma chave privada do Carlos, certo? Aí como é que acontece a assinatura digital? Então vamos imaginar que o Carlos resolveu escrever essa mensagem que ele quer enviar para a Joana assinada digitalmente. A aula será realizada hoje, remetente Carlos. Num primeiro momento, pessoal, entra em cena um chamado algoritmo de hash. O que é um algoritmo de hash ou função hash? Essa função hash, pessoal, é uma função matemática que gera uma espécie de impressão digital de uma determinada mensagem eletrônica e acaba fornecendo uma sequência única para cada documento conhecida como resumo. Então, uma função hash é uma função de resumo que gera um resumo criptografado das mensagens e a função hash é muito importante no processo de assinatura digital. Vou mostrar isso para vocês agora. Então observa comigo lá. Então no primeiro momento, como eu disse, o Carlos quer enviar essa mensagem assinada digitalmente para a Joana, né? A aula será realizada hoje, remetente Carlos. E como eu disse, entra em cena o algoritmo de hash que gera o hash, que é esse resumo, aquele código que vocês estão enxergando ali, ó, que foi gerado ali embaixo, é o resumo criptografado dessa mensagem, é o hash. E aí o que é feito logo depois? Então agora o Carlos vai usar a sua chave privada e vai aplicar sua chave privada sobre o hash. Observa, o Carlos aplica a sua chave privada sobre o hash, que é esse resumo criptografado. E aí é gerado um outro código. Observa, quando o Carlos aplica a sua chave privada sobre o hash, é gerado um outro código, que é diferente daquele hash. Esse código agora é a assinatura digital desse documento. Então é muito importante que a gente saiba que quem gera a assinatura digital é a chave privada. O Carlos usou a sua chave privada e aplicada sobre o hash, e isso gerou um outro código que é a assinatura digital desse documento. A assinatura digital é aquele código. Simplesmente assim, a assinatura digital é aquele código. Se uma prova perguntar qual é a chave que assina digitalmente um documento, é a chave privada do remetente. Nesse caso, a chave privada do Carlos, aplicada sobre o hash, é que gerou a assinatura digital. E aí vamos continuar a nossa historinha. O que vai acontecer agora? Agora essa mensagem, que está assinada digitalmente ali pelo Carlos, ela vai para o meio inseguro que é a internet, porque ela tem que chegar até o computador da Joana, né? E finalmente chega lá no computador da Joana. Agora, como é que a Joana vai descobrir se essa mensagem é realmente autêntica, é realmente do Carlos, se essa mensagem é íntegra, não foi alterada no meio do caminho? Bem, agora vai começar o processo então de verificação dessa assinatura digital. Nesse processo de verificação de assinatura digital, num primeiro momento, também entra o algoritmo de hash, que gera novamente o hash desta mensagem, que é aquele resumo criptografado, aquele código que vocês estão enxergando ali do lado, ó, certo? Então foi gerado o hash. E aí, agora a chave pública, a Joana vai pegar a chave pública do remetente Carlos e aplicar sobre a assinatura digital. Então a Joana pega agora a chave pública do remetente Carlos e aplica sobre a assinatura digital do documento do Carlos, né? E aplicando é revelado um código. Se esse código que está aparecendo agora, que foi revelado com a aplicação da chave pública do Carlos, for igual ao hash, e agora o código, se percebe, é igual ao hash, quer dizer que essa mensagem é autêntica, quer dizer, é realmente do Carlos e é íntegra, que ela não foi alterada no meio do caminho. Então a chave que é utilizada para verificar se aquela assinatura digital é autêntica é a chave pública do remetente Carlos. Percebe? A chave privada do remetente Carlos assinou. E a chave pública do remetente Carlos foi usada para verificar se a assinatura digital do Carlos é realmente autêntica e o documento é íntegro. Isso é muito importante que a gente entenda, né? Então é importante saber que nesse processo de assinatura digital, as chaves utilizadas pertencem ao remetente. Lembra? Ali no nosso caso, o remetente é o Carlos e o destinatário Joana. Foi usada a chave privada
do Carlos para assinar digitalmente o documento e depois a chave pública do remetente Carlos para verificar se essa assinatura digital era realmente autêntica. Outra informação, então, que agora a gente acabou de pegar, muito importante, que cai muito aí nas provas de concurso também, certo? Bem, pessoal, vamos agora resolver questões de prova sobre esse assunto. Acompanha comigo essa primeira questão que diz: quais são as principais finalidades da assinatura digital em documentos eletrônicos? Letra A, decorar o documento com elementos visuais. Letra B, reduzir o tamanho do arquivo. Letra C, garantir a autenticidade, integridade e o não repúdio do documento. Letra D, facilitar a leitura em dispositivos móveis. Bem, pessoal, como acabamos de ver, a grande finalidade ou as finalidades mais importantes em um processo de assinatura digital é justamente garantir a autenticidade, que é a mensagem realmente de quem diz ser, a integridade, que o documento não foi alterado por pessoas não autorizadas, e também o não repúdio do documento, que é garantir que quem assinou digitalmente o documento não pode mais negar a autoria daquele documento ou daquela transação eletrônica. Por isso, resposta correta aqui, nossa letra C de Canadá para essa questão. E vamos lá para mais uma questão. Acompanha comigo a leitura. A questão diz assim: no processo de verificação de assinatura digital. Observa, de verificação da assinatura digital. Não é de fazer a assinatura digital, é verificar. O destinatário recebe a mensagem assinada e utiliza para verificar a assinatura. Letra A, sua chave pública. Letra B, a chave pública do remetente. Letra C, a chave privada do remetente. Letra D, a sua chave privada. Letra E, a chave privada do remetente e a sua chave pública. Bem, pessoal, como essa questão pediu para fazer a verificação da assinatura digital, para assinar digitalmente se usa a chave privada do remetente. Mas para fazer a verificação da assinatura digital, nós usamos a chave pública do remetente. Observa lá a imagem, ó. A Joana teve que usar a chave pública do remetente Carlos para verificar se a assinatura digital é autêntica. Então, se a Joana usou a chave pública do remetente Carlos, isso quer dizer que a resposta aqui tem que ser a letra B de Brasil. Para fazer a verificação da assinatura digital, usamos a chave pública do remetente. Bem interessante, e temos que ficar ligado nessa historinha nas provas, né? Vamos para a próxima questão? Acompanha comigo a leitura. No texto a seguir, a assinatura digital é o resultado da aplicação de uma função matemática que gera uma espécie de impressão digital de uma mensagem. O primeiro passo no processo de assinatura digital de um documento eletrônico é a aplicação dessa função, que oferece uma sequência única para cada documento, conhecida como resumo. A função matemática citada é conhecida como função, letra A, de hash, letra B, quadrática, letra C, de Euler, letra D, binária e a letra E, quântica. Lembra o que eu disse, pessoal, quando a gente fala de uma função que gera um resumo criptográfico da mensagem, que serve justamente para garantir a integridade dessa mensagem dentro do processo de assinatura digital, nós chamamos isso de função de hash, que nós temos aí na letra A de América, o gabarito e a resposta da questão. E vamos lá para mais uma questão. Acompanha comigo, a questão diz assim: julgue o item a seguir a respeito de criptografia. O pilar base da assinatura digital é prover confidencialidade da mensagem que, uma vez assinada, não pode ser decifrada, bem como o texto não pode ser obtido às claras, tendo-se assim a confidencialidade garantida. Olha só o que a questão diz, que o pilar base da assinatura digital é prover confidencialidade da mensagem. Pessoal, está errado. Nós aprendemos que os pilares básicos da assinatura digital é garantir autenticidade e integridade, e também pode garantir o não repúdio, certo? Mas a confidencialidade não é um pilar base da assinatura digital. Não, errado. A confidencialidade, que é o sigilo, é um pilar base da criptografia do documento. Embora a assinatura digital se utilize de parâmetros criptográficos, o que é assinatura digital é usar a criptografia para gerar um código que é assinatura digital. Mas o documento em si, na assinatura digital, continua legível, não confidencial. Se eu quisesse
deixar o documento em sigilo confidencial, eu vou ter que criptografar o documento. E aí a criptografia do documento, esta sim é que vai garantir o que nós chamamos de confidencialidade. Mas a assinatura digital não tem como seu pilar básico confidencialidade. A assinatura digital tem como seu pilar básico, primeiro, autenticidade e segundo, integridade. E na maioria das vezes também pode garantir o não repúdio quando é de um padrão mais seguro, como o caso do padrão ICP Brasil. Então marcamos essa como errado. E vamos lá para mais uma questão. Acompanha comigo. Acerca da comunicação institucional e da segurança da informação, julgue os itens a seguir que segue. A assinatura digital é um exemplo de controle lógico? Sim, pessoal, certíssimo. A assinatura digital não é um controle físico de segurança da informação, é um controle lógico. Faz parte dos processos de codificação lógica. Trabalha com os dados, com a informação. Isso é parte lógica. Por isso marcamos como certo aqui, de fato é um controle lógico. Vamos para mais uma questão, vem comigo. Caso Haroldo utilize assinatura digital em suas mensagens, Júlio pode comprovar se uma mensagem supostamente enviada por Haroldo partiu realmente dele. Sim, isso é autenticidade. Além disso, caso Haroldo resolva negar que tenha enviado dada mensagem, tendo ele efetivamente a enviado, Júlio pode provar que a mensagem é de fato de Haroldo. Pode, isso é o não repúdio. Quer dizer, o Haroldo não pode mais negar a autoria desse documento, porque se for verificada a sua assinatura digital como válida, isso dá garantias de não repúdio, que é a irretratabilidade, portanto marcamos como certíssimo essa questão. E vamos lá para mais uma questão, acompanha comigo. Com relação a sistemas criptográficos, assinaturas e certificados digitais, julgue os itens subsecutivos. Uma assinatura digital confere autenticidade, integridade e sigilo a uma mensagem? Lembra o que nós falamos, pessoal? Quando a gente fala sobre assinatura digital, não confere sigilo. Observa, uma assinatura digital confere autenticidade e integridade? Sim, mas não o sigilo, por isso está errado. O sigilo quem garante é a criptografia do documento. A assinatura digital é autenticidade, integridade e em alguns casos não repúdio. Mas sigilo não, o sigilo é a confidencialidade. Quem garante confidencialidade e sigilo, vou repetir, é a criptografia do documento e não a assinatura digital. Por isso marcamos como errado essa questão. Vamos lá para mais uma questão. Vem comigo. A Lei de Assinatura Eletrônica dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos. Selecione a alternativa que mostra o tipo de assinatura eletrônica que se limita a identificar o seu signatário e a anexar ou associar dados a outros dados em formato eletrônico do signatário, de acordo com a Lei de Assinatura Eletrônica. A letra A, qualificada, a letra B, avançada, a letra C, simples, a letra D, complexa e a letra E, confidencial. Bem, de acordo com a Lei de Assinatura Eletrônica, pessoal, nós temos 3 níveis aí de assinatura eletrônica: a simples, a avançada e a qualificada. A simples é aquela que de fato se limita a identificar o seu signatário. Observa lá na lei, ó, a assinatura eletrônica simples, a que permite identificar o seu signatário. A que anexa ou associa dados a outros dados em formato eletrônico signatário. Só isso. Só isso. Então aqui ele está descrevendo a assinatura eletrônica simples, que é a mais básica de todas. Agora, quando eu passo a usar uma assinatura eletrônica que se utiliza de certificado digital, que não é do ICP Brasil, aí é a avançada. E quando ela usa certificado digital do padrão ICP Brasil, aí ela é a qualificada, que é a mais segura de todas. Mas nesse caso ele descrevia a simples, que nós temos aí na letra C de Canadá. Beleza, pessoal? Mais um assunto muito importante aí para as provas de concurso. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e se inscreve aqui no nosso canal. Desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal. Grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!